A Alegracia é uma das 100 personalidades negras eleitas agora, homenageadas agora pela Bantuman, nessa Power List 100 que aconteceu em dezembro em Lisboa. E é o nosso convidado para entrevistas Bantuman em 2024. Como estás, companheiro? Tô ótimo, melhor agora. Obrigado demais pelo convite, Ed. Vamos começar aqui um bocadinho mais na gente, que é um medo ou uma inveja saudável que eu sempre tive dos negros brasileiros. Nós não temos referências em Portugal. Tu olhas, abres o telejornal de manhã e tu começas com um gajo branco, entendes? Com uma notícia Sim. onde descreve um gajo como tu que fez merda. Estás a ver? Tem 2 anos em que tu tens um apresentador negro, tipo em Portugal. Olhas pro Spotify e tu vês tipo no top 10 dos músicos, 7 pessoas negras iguais a mim, mas tu entras numa revista cor-de-rosa, nem metade deles. Melhor, nenhum deles. Continuamos a servir para o entretenimento, mas não somos notícias, a não ser que façamos algo que não vai de em conta com aquilo que é o ser europeu, o ser estrangeiro, mesmo nascendo em Portugal. Quando eu olho para ti, olho para outros negros, e fora da Globo, fora do pessoal que tem palco, e consegues perceber, meu, olha este mano, meu, tipo, tá na gala do Spotify. Olha, esse gajo pertence no banco, estás a ver? E tu vês, tipo, é possível. Essa é a inveja que eu tenho e como olho os negros brasileiros. O pessoal, mesmo com toda a porcaria que tem o Brasil, que não é esse mundo de maravilhas, Não o é pessoal está a fazer. Essa é a inveja que eu tenho e como olho os negros brasileiros. O pessoal, mesmo com toda a porcaria que tem o Brasil, que não é esse mundo de maravilhas, o pessoal está a fazer. Então, essa introdução aqui, meio lamechas, meio do gajo que tem inveja, é a forma em que eu olho para vocês com, man, é esses gajos que nós temos de seguir. Mas depois, ao mesmo tempo, tem aquela parte que um gajo entra, tipo, num mundo negro, numa notícia preta e só vê negros americanos. Pois é. Nós somos mais parecidos com vocês, man. Entende? Exato, cara. E Casa Black, cara, tem a intenção de eliminar um pouco desse erro aí. Mas sabe esse lance que tu falou, cara? Essa falta de visibilidade, de se ver realmente nos lugares, ter aqueles a quem nós nos espelharmos, para mim é uma coisa que eu cresci com isso. É muito louco, assim, eu falo, no Brasil, o movimento de você se enxergar realmente, se ver como realizadores, até fora realmente desses players que você falou que são gigantes, de Globo e etc., mas você vê negros empreendedores, negros artistas, negros atores, criadores de conteúdo, empresários fazendo acontecer. Isso, obviamente, a gente vê isso foi muito devido ao advento da internet. Isso é fundamental. Eu cresci, cara, nos anos 80, sem ter nenhum exemplo benéfico do que é ser uma pessoa negra. E aí eu realmente tive que me forjar de uma carga de autoestima, que eu dei uma sorte de nascer num bairro periférico, mas com muitas pessoas negras, e um bairro muito organizado. Um bairro onde cada coisa que eu via me dava motivo de orgulho. Com uma escola de samba importante, com iniciativas de teatro e de música, de pessoas que eu via indo trabalhar e fazendo acontecer, e ao mesmo tempo criando a diversão, criando a plataforma também. E por meu pai ser um cara de escola, eu cresci também rodeado de muitos livros e disco, de cantores negros, de músicos negros, então eu nasci, gente excelente demais. Mas em contrapartida, o que eu via na grande mídia era o negro fazendo humor como aquele que é o bêbado, aquele que não tem emprego, aquele que é o marginal. Eu via isso. Ou eu via a negra sexualizada no carnaval como um corpo tão somente, a mulata, né, como eles chamam. E na emissora de maior audiência do Brasil, uma das maiores do mundo, eu via os negros em papéis de serviçais ou em novelas de época fazendo escravizados. Era o que eu via. Então, se aquilo fosse o meu único exemplo de vida, cara, eu ia estar sempre subestimando a nossa capacidade. Infelizmente não foi isso. Cresci com uma autoestima gigante. Um negócio até que me deu uma certa... Cara, uma tomada de decisão o tempo inteiro, de saber, a gente é incrível demais.
Então, tudo que eu fizer, eu sei que a gente é incrível demais. Isso foi fundamental para eu desbravar um monte de território branco aqui pra caramba, assim, sabe? E quando a internet veio, serviu fundamentalmente para daí sim começar a ver pessoas que faziam jus a essa ideia grandiosa dos negros que nós somos. E que a partir de ferramentas que a internet nos possibilitava, a gente conseguia fazer coisas incríveis. Porque a gente tem que ter a ferramenta na mão, o acesso, né? Por que os negros demoraram para entrar no YouTube, por exemplo, aqui no Brasil, os criadores de conteúdo negro? Quando entraram, fizeram estrago, fizeram bem, porque foram os últimos a acessar, a ter um bom computador, um microfone, uma iluminação, etc. Então, quando a gente tem a ferramenta, a nossa excelência, que é a mesma excelência da música, do cinema, também do esporte, a gente demonstrou que a gente é muito bom na ciência, na tecnologia, em tudo mais. E hoje, cara, demonstrar essa excelência em tudo aquilo que não é só o clichê que nos foi apresentado a vida inteira. O negro é o entertainer, ou o negro é o esportista, né? Ou o negro é aquele clichê do marginal. Hoje, representar tudo o que nós somos, que nós quisermos, é minha grande motivação de vida, assim. Que começou com um podcast em 2018, como uma coisa do tipo, caramba, eu amo tanto essa negrada aqui, tanta gente incrível, que eu quero que outras pessoas conheçam. Aí eu comecei a fazer podcast, eu trabalhava em agência como diretor de criação, e era o meu hobby, assim. Tava curtindo o podcast, sabia produzir, editar. Vou fazer o Negro da Semana. Uma história de uma pessoa negra do mundo por semana, contando as histórias das pessoas que eu gosto. E aquilo deu muito certo e serviu para aumentar minha autoestima, e eu tava com meu filho pequeno naquele momento, queria deixar uma enciclopédia de pessoas negras incríveis para ele. E o Brasil abraçou um pouco aquilo, assim. Eu comecei a chamar atenção e foi o que veio do start. Deu, caramba, Ale, você tem que criar essa narrativa em outros lugares. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro TikTok, vai pro Twitter. E foi o que eu fiz, cara. Falar de cultura negra em tudo que é área que eu pudesse, assim. E virou empresa agora, na verdade, com a Casa Black, que a gente tá levantando já faz 1 ano e meio. Vai estrear dia 1º de março. Eu e minha sócia maravilhosa, Gilviana, vocês têm que conhecer. Mora em Portugal, brasileira, mas mora em Portugal. Vai vir agora pro Brasil em fevereiro, passar mais um tempo aqui. E nós resolvemos unir todo esse amor e criar essa noção da excelência negra. Então a Casa Black é esse portal, a gente fala que é um hub de cultura negra e inovação. É um portal com notícias always on para fazer exatamente isso que você falou, para mostrar o negro sobre a ótica da realização, da excelência, mostrar também, obviamente, os negros de outros países, os negros africanos incríveis, europeus, mas mostrar o brasileiro como esse cara que cria tudo em várias áreas e trazer essa narrativa para nós, ser dono da nossa narrativa, tá ligado? É muito sobre isso. Porque também, fazendo parênteses, já que eu tô falando demais, mas a última frase, eu brinco de uma maneira que é dolorosa, mas eu falo assim, o Brasil descobriu o racismo em 2020, quando teve ali o início da pandemia e teve aquela desgraça com o George Floyd. E aí o Brasil estourou, todo mundo começou a colocar quadrinho preto no Instagram, ia pensar, meu Deus, que horror o racismo. E os grandes perfis começaram a dar espaço para os criadores de conteúdo negro, e todo mundo começou a ver o negro dessa maneira, eu ouvi a cobrança das pessoas, e o negro meio que virou moda. Então, e essa moda se perpetua, mas agora de uma maneira mais madura, e é isso que a gente tem que aproveitar, esse lugar, essa oportunidade realmente, mas usando o poder, porque só dono de poder, dono dos lugares, dono das empresas, é que a gente começa a virar o jogo das coisas aqui, sabe? Essa mudança que o mundo teve aqui na Europa, como no Brasil, sobre o que é o racismo, que felizmente ou infelizmente nascem das milhões de histórias americanas, uma que rendeu mídia e abriu os olhos de pessoas brancas, das empresas. Para nós, em Portugal, rendeu notícia, rendeu ver vocês a falarem. Nós assistimos, nós não sentimos isso. Na mesma altura houve mortes de pessoas negras assassinadas por pessoas brancas, e a Europa, Portugal, construiu tão bem a narrativa de onde nós negros devemos estar, que o negro europeu, português, ao falar disso, quase pede desculpa para não ofender nenhuma pessoa branca. Caramba. Essa experiência que abriu portas para muita gente,
Ou seja, foi um pequeno elevador que nós apanhamos do rei de chão até o segundo andar. Tem muita coisa. Ia acontecer a mesma. Tudo que aconteceu no Brasil ia acontecer a mesma. Em 2 anos, em 3 anos. Aconteceu em 1, 2 anos. É o processo. Ia acontecer. Nós aqui, em Portugal, nasceram em 1000 conteúdos, alguns conteúdos negros a ensinar, mas nós não sentimos esse abraço. Eu te desafio a pesquisar 4, 5 empresas portuguesas que doaram para uma instituição negra. Mas tem um lance aqui, cara, Ed. Eu acho que as pessoas negras do Brasil não sentiram um abraço também. Não sentiram um abraço. O que a gente sentiu foi o seguinte. Aquilo foi um fenômeno midiático tamanho no mundo, assim, porque tão televisionado, do início ao fim, uma comoção, e o Brasil tem muito a coisa de comprar narrativa norte-americana, os filmes, nas séries e tal, e também nesse noticioso, e nessa cultura da polícia de lá, que foi extremamente visto como algo chocante para as pessoas brancas, principalmente para cá. Porque nós estamos acostumados a ver jovens negros assassinados, né, todos os dias no Brasil. Isso é um fato, são números estrondosos, assim. Tanto que a gente ironiza, né, essa coisa de, tá, mas só agora você viu isso? Você descobriu o racismo agora? Porque não deu uma semana, eu acho, naquele momento, teve também um assassinato de um homem negro numa grande rede de supermercados aqui no Brasil também, né? De uma maneira violenta pelos seguranças. O que aconteceu, o que eu notei das pessoas negras empreendedoras, inteligentes, que estão aí correndo na oportunidade é a comoção do branco com poder, do branco dono de empresa, por uma série de motivos, pesquisas, estratégias de marketing, fez com que naquele momento de reclusão que nós estávamos também, some o momento de reclusão da pandemia, e visse a deflagração de uma série de notícias, notas, criadores negros fazendo vídeos sobre isso e trazendo a causa negra como urgência, eles viram ali uma maneira muito oportuna de entrar num mercado. Um mercado que eles não viam por pura ignorância. O negro, né, em sua maioria no Brasil, um público consumidor abundante, só que não se olhava para se criar peças publicitárias, conteúdos que dialogassem com a nossa realidade. E essa cobrança sobre o negro, tanto na violência, quanto na nossa naturalização, quanto precisamos ser naturalizados. Pessoas espertas, brancas de marketing viram aquilo. Caramba, vamos ser uma marca dourada, mostrando que a gente dialoga com esse público de maneira correta, chamando as pessoas, atores, criadores negros, produtoras, agências, para fazer produtos, serviços que mostrem que a gente fez tudo muito certinho e está abraçando esse público consumidor. Então ver isso e marcas que conseguiram surfar nisso, porque perder dinheiro é uma estupidez, isso é a grande oportunidade que os negros viram. Então tá, já que você, marca, tá dizendo aí que é inclusivo, diverso, apoia o público negro, eu vou chegar em você com a minha empresa, o meu negócio, o meu produto e quero uma contrapartida financeira. Quero que você apoie isso aqui, patrocine isso, patrocine meu espetáculo teatral que tem essa temática, que você bote dinheiro na minha empresa, seja meu sócio, na minha startup negra, etc. Então isso fez realmente vicejar muita empresa e muito profissional negro, assim. Vamos ser oportunistas e oportunos, tá ligado? E vamos aproveitar a narrativa em voga e vocês vão ter que nos ouvir, porque se a gente fala certo, é os nossos produtos que tem que estar lá em cima. Então acho que o raciocínio é muito esse, assim. Beleza, a gente tá aqui um tempão sofrendo, a gente sabe pra caramba disso, e vocês não nos deram moral. Vamos pegar essa moral agora e vamos entrar e virar o jogo e pegar o dinheiro de vocês, tá ligado? É essa estratégia que o pessoal negro da Europa deve tentar replicar desse lado. Achas que é possível ou temos que esperar uma próxima catástrofe negra para abraçar isso? Não, eu acho que não, eu acho que a narrativa negra virou uma coisa muito forte, mundialmente falando. Eu acho que os negros da Europa deviam replicar muito, muito isso, porque o negro ele é moda nas grandes marcas atualmente, né? A gente tem o Pharrell Williams na Louis Vuitton, a gente tem grandes realmente exemplos de pessoas negras que estão em lugares onde os negros não ocupavam, em narrativas em que são colocados realmente como pessoas cool, pessoas com uma base cultural incrível a ser aproveitada. Então, para mim, esse é um momento em que já se deve aproveitar isso.
olhar para o Brasil, para as estratégias, conectar eventualmente, mas aproveitar isso, sabe? Não esperar a próxima tragédia, porque eu acho que a gente não quer isso e não quer que isso seja um motor de evolução da gente, assim, sabe? O que somos nós, negros, empreendedores sociais ou dentro de outra parte de empreendedorismo, sem a causa racismo? É possível? Cara, é muito possível. Eu brinco falando que em algum momento a Casa Black vai fazer um evento que vai juntar os maiores especialistas em inteligência artificial, UX, tecnologia de dados, etc. E por coincidência, todos esses executivos desse fórum, dessas palestras, vão ser negros. Vão estar lá num grande teatro falando. O tema, o nome do evento não vai ter nada a ver com negritude. Você não vai ter motivos de cores africanas em nada na identidade visual. Você vai ter pessoas que você vai olhar e por acaso vai... Alguém, só pessoas negras incríveis, só grandes empreendedores. Por quê? Porque a gente vê um monte desses eventos forrado de brancos e a gente não estranha. Isso é o default, é o comum. Então, para mim, o papo tá na naturalização, que é simplesmente você tirar a adjetivação, o complemento das frases, que acontece do tipo: 2 atores negros acabaram de ganhar o Globo de Ouro. Vai ser só 2 atores, aí tem a foto deles. Ponto. É a naturalização do se ver e de ser excelente em várias áreas. Só que para isso acontecer naturalmente, é um impulsionamento desse cenário e da maneira que a história é contada. Que a Bantuman e a Casa Black coloquem essas pessoas. Álbum do artista X chegou a top 1 no Spotify. E você olha, é um artista negro, mas não tá escrito o artista negro que... Não, é a naturalização da nossa existência, porque daí a gente tá nos mesmos lugares, com as mesmas manchetes, em fóruns, não se sectorizando. Eu sei que estrategicamente, em muitos momentos, é importante a sectorização, a feira preta de empreendedorismo, né, a análise também, porque isso é informação, isso é estudo sobre a influência dos algoritmos, sobre as pessoas negras de maneira geral. Esses recortes a nível científico, a nível de estudo, de evolução, são fundamentais. Só que para a narrativa se naturalizar, é cada vez mais presença, imagem e reconhecimento. A manchete é essa. O grande empreendedor Ed Pipocas acabou de fazer fortuna e conectou com 10 empresas na Bantuman. Aí tu olha a foto, o Ed Pipocas é um cara negro, que do caralho, é um complemento só, mas eu não tô trazendo o negro ou os subterfúgios dele ser negro como algo que levou ele a alcançar aquele acontecimento. Isso tá inerente à história, tá ligado? Porque quem olha e sabe que um negro sabe que ele é forjado por uma trajetória de ancestrais que criaram coisas incríveis e que perpetuaram a nossa excelência em várias áreas. Então eu falo muito disso, cara. Não é sobre continuar dizendo: então eu sou o criador negro, o escritor negro, não sei o quê. Não, eu sou esse profissional excelente. Ponto. Eu consegui chegar até aqui e você está me curtindo pelo que eu entrego, pela minha vivência. Eu falo muito então sobre a naturalização, assim, que esse é o momento em que a gente não vai precisar mais compartimentar e utilizar esses outros elementos ali sempre para estar complementando a matéria, sabe? Pegando esse gancho, dias como o Dia da África, o Novembro, Dia da Consciência Negra, isso tarde ou cedo vai ser o nosso calcanhar, não? Tipo, mas, imagina, novembro... Sim, eles permanecem existindo. Yeah. É isso, tipo, um gajo em novembro, tipo, entrou aqui na Globoplay e chamei a Vanessa. Vanessa, tipo, o que é que se passa aqui? Estás a ver? Só nós, tipo, o que é que se passa? Estás a ver? Isso hoje talvez seja bom, mas daqui a 10 anos, quando a minha filha mais nova já ter as referências que tu não tiveste, que eu não tive, quando ela tiver as bases todas que nós não tivemos, vai fazer sentido essas datas? Não vai fazer sentido. Eu acho que vai ser sempre sentido pelos próprios negros como memória e introspecção. Eu quero que seja uma coisa só nossa. Eu acho que nesse momento, porque depois eles estão no calcanhar, como você falou, eu acho que nesse momento elas funcionam quase para as empresas brancas que promovem, usam esses momentos para nos projetar,
É quase o nosso recorte de cota. Esse é o momento onde, indiscutivelmente, nós temos que colocar pessoas negras, dizer que nós somos legais, diversos. Vamos comemorar isso. Mas para a comunidade negra, isso é quase como o nosso, para mim, cada vez mais, tem que ser quase como o nosso culto. É o nosso momento em que, quando não se falar mais disso de maneira geral, não vai ser preciso, porque estaremos em pé de igualdade, e existem projeções aí terríveis para o Brasil, né, que são muitos ainda anos para isso acontecer, mas esse momento lá em que eu não vou estar vivo para ver, em que não vai ser preciso datas como essas, para mim, lembrar de datas como essas, então, vai ser o culto daqueles negros que estão ali mais velhos, trazendo, em algum momento a gente teve que ter isso aqui para poder ser alçado, para poder se contar nossa história nessa importância. Hoje, infelizmente, não é mais preciso, mas foi necessário, porque essas datas, que são simbólicas, são calendariais, elas vão ter, eu acho, Ed, o mesmo caráter que você tem com a existência de um movimento negro unificado, aquele que luta, que está na rua, que está realmente com políticas, com protestos. No Brasil, isso foi extremamente necessário e foi mais vicejante nos anos 70, quando surgiu o movimento negro unificado e existia uma plataforma que vinha muito de utilizar ali uma plataforma de protesto calcada em alguns movimentos negros, Pantera Negra e Malcolm X, etc., mas foi aquele momento de precisamos vir com urgência. Aí tem um momento em que a conversa vai se... Eu vou usar o termo sofisticando, mas não é isso. Vai se naturalizando, vai se encontrando outras maneiras de serem contadas. Porque você não tinha canais, não tinha veículos. Então, às vezes, aquilo é a tua única alternativa. E agora nós temos canais, veículos, criamos empresas, criamos nossas próprias maneiras de falar de outros jeitos. Provando, eu falo muito de provar indiscutivelmente quem nós somos e o que nós construímos. Falar, quando você vê a médica negra, que foi uma das principais responsáveis por, né, pela criação da vacina anti-Covid, uma mulher negra. Vou trazer essa mulher para uma conversa. Quero ela na Casa Black contando da trajetória dela como pessoa. Virou médica, por quê? O que tu via na infância, etc, etc. E aí você vai ver, uma mulher excelentíssima, que por acaso é negra, sabe? Nesse contexto. Mas a história dela de ser negra vai ter sido fundamental para ela chegar onde chegou. Mas enfim, eu quero realmente que essas datas, em um momento aí que vai ser futuro, sejam realmente esse recorte, esse abraço que os negros vão ter ali como um momento de intimidade nossa só, sabe? Não vai ser precisado mais ser utilizado como o subterfúgio para se criar as histórias, para se criar a nossa presença, para ter o mês e colocar ali os atores e músicos da Rede Globo com tudo só naquele mês. A naturalização para mim é fundamental, assim, sabe? Quando tu recebeste, sei lá, a nossa notificação que estavas entre os 100 lusófonos mais influentes desses 300 milhões de nós, o que é que tu já sabias sobre esse lado antes disso? Eu vou falar sobre a Bantuman, que é uma plataforma que eu acompanhava já há algum tempo, nessa minha pesquisa por buscar plataformas que tivessem uma outra narrativa sobre pessoas negras. Eu sei do valor e gosto demais, e sei que são conectados inclusive com vocês, plataformas como Mundo Negro, né? E eu inclusive sou muito bem relacionado com a Silvia Nascimento, e é uma fala que ela mesma trouxe, que em algum momento ela teve que mudar o olhar editorial dela para o que ela estava comunicando, que eram notícias sobre tragédias, sobre questões raciais muito duras. Era muito duro você ler Mundo Negro e buscar inspiração e empoderamento, mas isso felizmente foi mudando muito, porque a gente sabe da necessidade de conexão com marcas, mas sabe também que a gente precisa contar outras histórias positivas. Só que antes disso, antes dessa mudança, eu já tinha esse drive conectado comigo. Criar o podcast no meio da semana foi a ver com isso, contar a história de excelência, de positividade, de olhar para aquilo que a gente pode ver, né? Tem uma fala de uma ativista norte-americana, Marian Wright Edelman, que ela diz: você não pode ser o que você não pode ver. E eu sou um publicitário de formação, e na mídia eu cresci vendo propaganda de banco, onde o negro aparecia sempre como um menininho negro na favela, com uma bola embaixo do braço na Copa do Mundo, porque então ser jogador podia ser a ferramenta de ascensão dele. Eu via isso e aqueles clichês que eu te falei também lá no início.
E hoje o menino negro poder ver o cientista, o médico, o empreendedor, a pessoa gigante negra é uma coisa tipo, caramba, posso ser isso, posso ser cientista de dados, sabe? Você não vê a cor como impeditivo, porque você vê um exemplo. Se esse cara pode, eu consigo também. Lógico que ela precisa das cargas todas de ajuda, de educação, de autoestima e etc. Mas resumindo, ao olhar para plataformas, eu fui olhar muito para plataformas norte-americanas. A Uninterrupted, uma plataforma do LeBron James, é um grande exemplo para mim. E a Bantuman também é. Por quê? Porque além de buscar conteúdo que servisse para contar coisas factuais incríveis sobre as nossas realizações em várias áreas, com várias editorias, eu também buscava uma coisa de excelência gráfica, excelência na entrega visual. E eu não estava tendo isso aqui de verdade no Brasil. Vejo plataforma de tudo que é outros temas aqui no Brasil extremamente bem feitas, plataformas sobre a mulher no UOL, sobre a mulher branca, né, e tal, e etc. E no Brasil eu não via uma coisa cool, assim, de verdade. Pô, isso é cool, isso aqui parece o programa The Shop da HBO, lá que a Uninterrupted produz. E eu comecei a ver isso muito na Bantuman, e eu comecei também a pensar, cara, e Casa Black pode juntar isso tudo, pode ter esse design, esse visual, essa entrega a partir dessa premissa que a gente tá lá no nosso manifesto, que ela é indiscutível, que é a excelência, porque eu não quero que você fale que foi mal feito. Coisa de negro mal feito mesmo, isso aí eu não suporto. Então eu sempre me policiei muito quanto a isso, cara. Eu falo muito assim que você pode ter contra mim um monte de questão subjetiva de não gostar. Pô, não gosto da barba do Alê, não gosto da voz, do sotaque, etc. Mas o meu roteiro vai ser incrível, o visual do que eu faço, da minha entrega nas minhas redes, no meu YouTube, no meu Instagram, vão ser tudo incrível, bem feita, com design, porque eu trago isso também da publicidade, de, porra, a marca vai ver isso aqui é incrível, eu vou fazer isso aqui monetizar. Então eu queria trazer isso também para Casa Black. E a Gil, minha sócia, é muito compactuante comigo nesse sentido. E a Bantuman, para mim, entrega muito disso. Faz muito bem feito sob um olhar que não privilegia a coisa da notícia da dor, da desgraça, que elas estão sendo noticiadas em outros portais que precisam. Então vocês querem trazer uma excelência e tal, e eu comecei a ver muito isso. E aí fui muito pego de surpresa. Eu comecei a ver um tweet, um Instagram, não sei o que, meu nome nessa lista. Eu, caramba, como assim, cara? Eu entro lá, tô na lista, foi incrível demais mesmo. E muito significativo, porque títulos também são uma carta que a gente tem, o nosso as na manga, sendo principalmente um criador, um empreendedor negro aqui no Brasil. Porque isso dá as diretrizes até para a mídia preguiçosa poder escolher quem a noticia e poder ver a relevância de noticiar aquilo. E eu já tinha ganho a 2021, eu fiquei na lista dos 20 creators negros mais inovadores do Brasil pela Forbes. Isso também virou um acontecimento noticiado, e hoje, sempre que sair uma notícia sobre a Ale Garcia, vai ter, então, a Ale Garcia, um dos 20 creators negros mais inovadores da Forbes, uma das 100 pessoas negras mais influentes da lusofonia pela Bantuman. Então são dois títulos gigantescos que, para mim, profissionalmente, me trazem bônus incríveis, me colocam à frente, me dão realmente relevância gigantesca para conversas, para chegar no empreendedor, chegar na empresa, chegar na marca, pedir o patrocínio, pedir a presença deles na minha empresa. Então isso é fundamental para mim. E vendo aquela lista gigante, que trazia inclusive nas pessoas do Brasil ali uma curadoria feita por pessoas que eu admiro demais, o pessoal do Inventivos, a Monique, o Lucas e tal, que vocês conectaram para fazer tão bem feito, ajudar a fazer a curadoria nos países lusófonos. Isso para mim foi ainda mais enaltecedor, assim, sabe? Cara, olha que lista, uma lista que reúne 100 pessoas da lusofonia de todos esses países. Eu tô presente nela, porque por mais que você tenha um currículo incrível, faça cada vez mais e busque, eu acho que nas pessoas brancas menos, mas para mim como homem negro eu tô sempre achando, tá, mas eu podia estar melhor, né? Eu podia estar entregando mais, eu podia ter conquistado o Forbes Under 30, sei lá, eu podia estar brilhando como qualquer branco medíocre tá, né? Porque os caras fazem aqui, ó, e viram o TikToker mais só dançando o negocinho, o TikToker com 1 milhão de seguidores, e o cara tem patrocínio da Nike, do caramba.
Agora, o negro mais incrível às vezes não se compara em números e grana ao branco mais medíocre. Então, isso sempre foi uma dor. E aí, obviamente, nessa constância de caramba, será que eu tô fazendo o suficiente? Tô fazendo o meu melhor no que eu entrego como escritor, empreendedor, etc. Um título como esse da Bantuman, essa lista Power List, é mais um indicativo do tipo, caramba, cara, tem gente te vendo, o que você está fazendo é significativo, é relevante, é importante, é um jogo e é importante para o mercado. Porque se você for ver lá no íntimo, já era importante para mim, quando eu fiz lá os primeiros episódios do podcast, eu contei a história da Elza Soares, por exemplo, cantora maravilhosa, só que teve uma infância extremamente miserável, enterrou uns 3 filhos, o ex-marido atropelou a mãe dela, era só desgraça. E eu contei essa história toda no podcast, aí eu comecei a receber notícias ali, mensagens diretas no Instagram. Ale, eu tenho 60 anos, ouvi a Elza Soares a vida inteira, não sabia dessa história dela, que ela cantou na infância para ganhar um prêmio, para ter dinheiro e comprar comida. Muito obrigado por contar essa história. Da mesma maneira, moleque da periferia me escrever, Ale, eu não conhecia a história de Sabotagem, não sabia que ele era um cara que estava na marginalidade, na criminalidade antes, e que pelo talento dele ele conseguiu sair. Morreu de uma maneira extremamente, muito jovem realmente, mas é um fenômeno assim que me toca, me emociona, e eu quero que todo mundo saiba, e receber esse feedback já é incrível, já era incrível naquele momento. Só que à medida que você envelhece, se profissionaliza, quer ter aquela renda a partir do que você entrega muito bem, porra, um título como a Power List é um negócio assim, ó, incrível demais. Eu ganhei o ano no início do ano, cara. Tipo, começou o ano, eu já vi aquilo, tá, meu ano tá ganho, tá ligado? Tipo, é demais, assim. Parabéns por esse momento. Queria muito ter podido ir na premiação, se soubesse com super antecedência, eu teria movido mundos e fundos pra ir, porque achei tudo maravilhoso, e esse momento de juntar a negrada ali pra comemorar esses realizadores é muito, muito forte pra mim. Nós agradecemos a cada um de vocês que tem feito, a cada um de nós, tipo, que temos feito por nós mesmos, independentemente da renda que conseguimos do nosso trabalho, nós estamos a ser as nossas inspirações. É entende? isso. Tipo, a cena é, tipo, tem aqui a criança e o pai vai fazer uma entrevista, eu estou a preparar a luz, e ela pergunta quem é, tu mostras e tu percebes, tipo, tá vendo? Tipo, até a miúda de 6 anos, tipo, tá a perceber, tipo, é alguém como nós. É Tá isso, ver? cara. E, é parabéns a cada um de nós. É esperar que pro futuro nós consigamos estar mais próximos um do outro. Eu não sei qual é a fórmula, entende? Eu e a Vanessa, tipo, pensamos todos os dias nisso, onde é que vamos buscar essa dinheirama para termos tipo uma redação da Bantuman no Brasil, na Guiné. Como é que nós vamos poder saber antecipadamente, antes da CNN publicar alguma coisa do Ale? Tipo, nós queremos saber, tá a ver? Como é que nós podemos fazer essa entrega e como é que nós podemos não estar distantes? Estamos a trabalhar nisso. Acreditamos que a Power List são os primeiros passos. Começaram a surgir as primeiras conversas em fazermos a 4ª edição aí com vocês. Estás a ver? E... Poxa vida, que notícia incrível. Já antecipando aqui, e as conversas, tanto com a Gil Casablack, que ia ser muito um parceiro da Bantuman aqui no Brasil, é uma empresa irmã mesmo, porque eu sinto uma sinergia gigantesca entre o nosso trabalho. Vai ser um prazer poder tanto potencializar a Power List, quanto, enfim, ajudar nisso que você fala, nessas entregas, a notícia primeiro, saber e ter realmente os dados e informação sobre as pessoas negras e os feitos negros que nos interessam, né, nesses países de língua portuguesa. Então, por favor, conte demais com a gente, assim, isso. Para terminarmos aqui a nossa conversa, que não é terminar, eu falo para caraças, eu quero saber sobre essa Casa Black, os vossos planos, que projeto é esse, e se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vamos ter uma Casa Black em Portugal, em Angola, na Guiné, se isso passa pela vossa cabeça. Já respondendo a tua pergunta, minha sócia já namora com essa coisa de
temos que ir a Portugal, assim, porque a gente fica vendo a cena e fica muito entusiasmado. Mas resumindo a Casa Black, né, eu falo que ela é um hub de cultura negra e inovação, porque ela principalmente conecta várias pessoas, e a gente descobriu uma maneira de ter vários entregáveis para a gente monetizar, porque a gente sabe como é difícil a gente monetizar com plataforma de notícias e de conteúdo, né? E nós temos a nossa expertise como publicitários. Eu sou criador de conteúdo, eu sou publicitário, redator, né? Eu tenho experiência de agência, e a Gil uma experiência como produtora, ela é sócia de 2 produtoras musicais, e nós temos muita interlocução com marcas, com pessoas aqui no Brasil, que querem botar dinheiro em negócios como esses, e também pessoas que aí, conectando aquela conversa que eu te falei no início, que realmente estão interessadas em ou falar, né, da maneira mais correta para o público negro, ou trazer esse público também reconhecendo o que é o Brasil, fazer estratégias, campanhas, ações com a cara do Brasil. Então a gente compartimentou a Casa Black em 4 entregáveis, né? Nós temos a plataforma de conteúdo Always On, nosso site e redes sociais, onde você já tem ali maneiras de marcas estarem presentes, com publi editorial, com a publicidade nativa, etc. Ou com projetos especiais que também desembocam ali na plataforma, no site. Nós temos também, então, os serviços para a marca, curadoria, criação de campanhas, produção, uma série de serviços também para marcas que querem realizar ações, eventos, etc. Nós temos a parte de experiências on e off, que é para realizar também palestras, conectar pessoas com empresas, palestras, workshops, fóruns, etc., com esses temas afrocentrados, com a lente afrocentrada. E nós temos mais à frente, porque já se tornou, a gente viu ali uma necessidade por pedidos, conexões, e a gente viu oportunidade também, a coisa de gerenciamento de talentos negros. Principalmente não só as pessoas que estão fazendo criação de conteúdo de entretenimento e etc. nas redes, mas aquelas pessoas negras que são empreendedoras, especialistas, tecnólogos, que têm uma entrega muito especializada para dentro de empresas. Palestra, consultoria, melhoria de processos, pessoas que realmente, negras, estão nesse mercado com uma entrega profissional muito grande. As pessoas precisam ter a carreira gerenciada, e nós temos para gerar essas palestras, para um eventual livro, para uma curadoria e etc. E as pessoas estão muito conectando com a gente também. Temos amigos, parceiros que estão se sentindo órfãos de ter um gerenciamento dessa parte da carreira. Então a gente viu isso como um braço. E como um hub que a gente acaba conectando tudo isso para a visibilidade da galera. Então essas que são nossos agenciados, que vão estar com a gente ali, vão estar escrevendo um artigo, mostrando, fazendo um vídeo para nossa plataforma, e essa conexão vai ser muito legal, cara, porque também com essa experiência de produção, de podcast, de áudio, de vídeo, a gente já está começando a desenvolver produtos, como um podcast que a gente vai produzir agora sobre a história dos capoeiras no Brasil, os escravizados que se tornaram, depois de libertos, grandes capoeiristas para defender sua liberdade. A gente vai produzir uma série de podcasts que isso vai desembocar com desdobramentos para a plataforma, para o site. Então você vai ter ali no áudio, por exemplo, a fala de um professor especialista que vai te fazer um recorte sobre como era o Rio de Janeiro naquele momento, e eventualmente isso vai estar no site no formato de um vídeo, no formato de um mapa em que você vê a região do qual ele estava falando. Então esse 360 de comunicação, de conteúdo, é o nosso entregável mais rico, assim, e fazer com que esses eventos, por exemplo, eles gerem essa monetização maior para também manter e formar cada vez mais uma equipe dentro da plataforma do site de conteúdo. Então o Casa Black é muito isso, assim, cara, esses 4 braços que servem para potencializar e inspirar aí a partir da nossa ideia do que é enaltecer a cultura negra. Nós vivemos sobre isso, nós vivemos sobre como fazer mais, como ter mais, como entregar mais, e principalmente entregar sem ter medo de chatear outras pessoas, porque pode parecer que não, existe uma força que ninguém vê aqui contra o homem negro. E não apenas uma força tipo de uma extrema direita, mas existe uma força, até a tua namorada branca, de tempo em tempo põe-te no lugar, não está satisfeito, vai para a tua terra, e tu nasceste na terra dela. Caramba. Entende? Então isso é explícito aí, né? Isso é
Porque no Brasil tem isso também, no Brasil é as escondidas. Então você tem também que desvendar o falso amigo. Porque aqui a gente nasceu com essa noção, né? Cresceu com essa noção da harmonia racial. Uma puta mentira para colocar a gente no nosso lugar e não querer ascender, não querer se destacar, não querer fazer nossa coisa. E eu acho que isso nos atrasou muito, assim. Isso nos atrasou porque a gente achou, cara, somos todos amigos, somos uma grande mistura. E não, teve que realmente acontecer uma série de coisas e realmente a gente se tornar mais preparados para entender que a mudança só acontece quando a gente realmente cria o nosso poder nesses lugares, cria a nossa narrativa, não pode se depender, porque é falso essa coisa do não, mas eu sou teu amigo, mas vem aqui, etc, sabe? Aqui não é descarado isso. E se você não percebe, você cai no conto, você segue adiante, você fica confortável, você pega ali aquilo quase como um favor, não, que legal, vamos ser aqui pacíficos, né? E você às vezes dá esse passo, esse recorte, não, mas aqui vai ser do meu jeito. Não, aqui é a minha empresa, aqui eu vou contar essa história, eu vou fazer esse evento. Se você não faz isso, você não consegue avançar. É preciso essa tomada e é preciso tapa na cara também, sabe? Isso é muito, muito fundamental. É um mega prazer poder falar contigo. É uma inspiração aquilo que tens feito, em tudo aquilo que tu mexes. É uma mega inspiração perceber que hoje eu posso ter uma dúvida e falar com um especialista, estás a ver? Nós estamos nisso há 9 anos, mas nos sentimos ainda muito miúdos, porque não existe mesmo uma referência, não existe a quem ir perguntar. Foram 9 anos de teste, de experimentação, onde até o teu irmão te pergunta por que só pessoas negras. Estás a ver? Ou seja, é como se nós estivéssemos a fazer o futuro no presente e as pessoas do presente não percebem. Estás a ver? Existe uma teoria da unificação entre pessoas negras e pessoas brancas, que eu também acredito, mas é impossível acontecer sem nós negros primeiro nos conectarmos. É isso, falou tudo, Ed. Falou tudo, é demais, mano. Eu também fico arrepiado, tanto de falar do que a gente tá falando, porque realmente me emociona. Eu falo sobre cultura negra em todas as áreas, eu sou até, ambicioso demais, gosto de falar de tudo, falo de música, de história, de cinema, de gastronomia. Felizaço agora que eu tenho uma colunista de gastronomia na Casa Black, que é a Aline Chermolo, uma chefe fantástica aqui do Brasil, que conecta com a comida afrodiaspórica. Enfim, eu adoro as nuances, o detalhe do que nós somos. Então isso me emociona, a Casa Black me emociona, a Bantuman me emociona, essa narrativa que a gente tá trazendo. Eu vi umas entrevistas de vocês em podcast ontem, assim, eu trouxe minha mulher aqui pra mostrar, cara, é a Casa Black, sabe, é a Casa Black lá fora, a Casa Black em Portugal, a Casa Black, eles estão lá falando com a gente sobre evidenciar a excelência negra, sobre mostrar nossos feitos gigantescos, sobre a gente se conectar, realizar nossas coisas. Eu compactuo muito, muito disso e fico muito feliz com esse nosso papo, feliz de estar conectado com vocês, de verdade, assim. E obrigado novamente por estar nessa lista fantástica e por vocês fazerem esse acontecimento fantástico que é a Power List. Só continuem, contem muito, muito, muito com a gente aqui, com os outros parceiros que a gente tem. Vocês conhecem uma par de gente aqui, mas se eu puder fazer com que vocês conheçam mais para engrandecer ainda mais o negócio do que a Power List, do que a Pantuman, vai ser o maior prazer, assim, porque, cara, é sobre a gente se conectar, se abraçar. Eu falo muito do negócio que às vezes acontece no Brasil, que é sobre o negro único. Pô, mas aquele ator negro, aquele cara de sucesso, vou chamar aquele cara. Pô, mas aquele criador negro é aquele cara que a agência lembra e tal. E eu sou contra isso, porque às vezes eles se sentem uma coisa de, tá, sou eu, ninguém vai pegar o meu lugar aqui no parquinho. E eu sou totalmente contra. Cara, venham todo mundo, vamos se abraçar, vamos crescer junto. E aí eu vou te indicar, tu me indica e tal. É sobre todo mundo crescer muito junto e não ficar comprando a narrativa que eles querem que a gente compre. De se separar, de não, olha só. E até a coisa do colorismo, olha só, mas você é mais negro que aquele cara ali, sabe? Ele não pode ser chamado de negro, vamos chamar ele de pardo, de mestiço. Cara, a gente tá desde os anos 70 com essa conversa, sabe? A gente se unificou, teve um movimento negro pra falar que somos todos negros. Então, vamos se unificar de verdade e crescer juntos, assim. E crescendo juntos, poder ter esse diálogo, essa harmonia com as pessoas brancas, que eu também acredito, etc. Mas é muito sobre a gente
ser certo de quem nós somos. É muito isso. Irmão, mais uma vez, obrigado. Nós vamos pôr isso da melhor forma possível, vamos pôr em áudio como podcast, vamos carregar no YouTube, vamos escrever um texto. Quando escrever o teu nome no Google, nós queremos lá. Bantuman também já falou com ele. Eu tô ansioso por isso, conte comigo para repercutir tudo também. Obrigado demais.